Oi, meu nome é Letícia e esse aqui é o meu canal. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre propósito. Desde o começo do ano eu estou num processo de entender um pouco o meu propósito e principalmente mês passado, assim, né? Que eu estava nessa construção de como ia ser aqui o YouTube, como vai ser o meu Instagram também. Então eu comecei a refletir sobre os meus propósitos. Então o que aconteceu? Dia 28 do mês passado, o meu curso, ele faz a Semana da Psicologia. O centro acadêmico, ele faz esse evento com palestras falando sobre psicologia de modo geral, né? Vários assuntos diferentes. E dessa vez teve um assunto que é a dependência tecnológica e quem foi o palestrante foi o Cristiano Nabuco, o doutor Cristiano Nabuco. Ele é bem famoso, o pessoal da TCC aí gosta bastante dele. E ele trouxe, ao final da palestra, um termo que me deu aquele insight de, não, preciso falar sobre isso, né? Que para mim teve muita relação com esse processo de buscar um propósito. O termo que ele trouxe é a eudaimonia. Eudaimonia. Vou deixar aqui para vocês verem a palavra porque ela é um pouquinho complicada de falar, sabe? Enfim. Mas qual é a ideia da eudaimonia? Carros passando. A eudaimonia, ela traz a ideia de florescimento. Porque assim, na época do Aristóteles tinha um monte de filósofos que ficavam atrás do sentido da vida, né? Qual é o sentido da vida? Por que a gente tá aqui? O que a gente tem que fazer? Enfim. E daí muitos trabalhavam a ideia de fim, né? A finalidade, o final. E o Aristóteles não, ele traz a ideia do caminho, né? Pelo menos foi o que eu interpretei dessa teoria. Ele trabalha a questão do caminho. Qual caminho que a gente tem que fazer? Não o fim, especificamente, né? E esse caminho é o quê? É refletindo sobre o quê? Sobre o que a gente... Com o que a gente fica feliz, o que traz felicidade. Então, para ele questionava as pessoas no sentido de o que te faz florescer? E esse o que te faz florescer é digamos que a interpretação da palavra eudaimonia. Porque a gente se acostuma a pensar objetivando algo, né? Nossa, digamos que a nossa felicidade a gente sempre objetiva. A gente coloca a nossa felicidade em um objeto, em alguma coisa, e a gente esquece de olhar para dentro sobre o que a gente quer, sobre o que a gente sente, o que nos faz feliz, sem objetivar, né? Então, é claro que eu vou ficar feliz com R$ 1 milhão, claro, ok. Só que isso eu estou objetivando, né? Esse sentimento, essa felicidade, que não é a proposta. Porque segundo eles, segundo os filósofos, a eudaimonia... Gente, desculpa se eu estiver falando errado, pelo amor de Deus. A eudaimonia, ela traz o comprometimento. A gente só se compromete quando a gente está fazendo algo que nos floresça. E assim, gente, nesses tempos líquidos, né, que a gente fala, nosso tempo é um tempo líquido, que é tudo muito rápido, que é tudo muito descartável, é muito difícil. Meu Deus, tem carro passando toda hora. Enfim. Então é tudo muito rápido e tudo muito descartável, né, nesse tempo que a gente vive. Então ele trabalha a ideia que a gente tem que olhar para nós mesmos e entender qual é a nossa essência, né? O que nos faz florescer para a gente conseguir trabalhar essa ideia dentro desse nosso mundo atual. Porque a gente sabe que é bem complicado as pessoas terem esse autoconhecimento, entender qual é o propósito de vida, tentar achar filosofias de vida mesmo, né? Hoje é bem complicado, é bem difícil achar pessoas, pelo menos da minha idade, do meu ciclo, assim, como é que eu vou dizer? Da geração, dessas novas gerações, né, que falam geração Y, Z, enfim. É muito difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a irem atrás
dessa informação, né? Então é muito difícil encontrar essa pessoa que queira fazer esse caminhar em busca desse autoconhecimento. Então esse autoconhecimento, né, esse entender o que te faz florescer, ele leva a gente a pensar sobre a nossa existência. E daí quando a gente tem essa existência, quando a gente começa a entender a nossa própria existência, aí sim a gente pode, digamos que, objetivar as coisas. Que no caso eu trago como propósito, né? Pelo menos essa é a minha ideia sobre o que é o propósito. O propósito, a base do propósito é a essência, né? A gente tem que pensar quem sou eu, o que eu quero para esse mundo, para depois pensar no propósito de eu estar aqui fazendo o que eu faço. Então, eu diria que o primeiro passo é não objetivar para depois objetivar de alguma forma, né? O propósito, diferente de uma meta, o propósito é algo que deriva dessa essência, né? Por exemplo, uma meta é um fim e o propósito, ele é o caminho, né? Porque a gente não pode, o propósito não é algo tão objetivado. Eu digo que é objetivado porque às vezes a gente coloca, né? Tipo assim, meu propósito aqui no YouTube, eu já tô objetivando o YouTube. Porém, ele não é o fim, né? Ele é um meio. Então, é nesse sentido que eu digo que é objetivar o propósito, diferente da meta, porque a meta é objetivada para o fim e o propósito é objetivado para o meio, né? Como a gente vai caminhar para, enfim, caminhar mesmo. Que aqui a gente vai focar na felicidade ao longo do caminho e não na chegada a algum lugar. Então, aproveitando esse assunto, eu queria falar para vocês um pouco do meu propósito aqui com as minhas redes sociais, com o meu YouTube. O meu propósito é trazer conteúdos e assuntos de forma leve, de uma forma que todo mundo possa entender. Eu acho que tem muitas pessoas que falam de formas muito técnicas e ninguém entende nada, e tem pessoas que são totalmente. Eu vou dizer que é um pouco complicado, mas assim, pessoas que trazem conteúdos sem fundamentos, né, um senso comum e a gente acaba aprendendo errado. Então eu quero trazer um pouco dessa simplicidade e junto com uma parte mais teórica, mais estruturada dentro da filosofia, da ciência, para poder trazer um pouco de conhecimento para todo mundo, porque eu acho que é muito válido a gente trazer o que a gente sabe. Então eu vou trazer sempre conteúdos aos quais eu acredito que sejam importantes para a gente estar pensando nesse momento, conteúdos que eu acredito serem relevantes para todo mundo, né? E também eu quero trazer uma coisa um pouco mais divertida, porque eu acho que a gente pode exercer uma. Como é que eu posso dizer? Uma forma de interpretar o mundo, uma forma de interpretar as coisas de uma forma mais divertida, de uma forma leve. E é isso que eu vou propor para vocês também daqui para frente, porque até agora eu fiz conteúdos um pouco mais teóricos, mas eu quero trazer também um pouco de diversão, porque eu tenho esse lado um pouco divertido, vocês ainda não viram, porque eu estou ainda muito tímida, mas daqui pra frente eu pretendo trazer um pouco mais de mim para vocês, um pouquinho mais sobre quem eu sou e sobre as coisas que eu gosto e que eu acho que é interessante trazer para vocês. E é isso, esse é o meu propósito. O meu propósito é trazer um pouquinho de conhecimento de forma simples, prática, que a gente consiga colocar no dia a dia, se divertir também, porque, né, a gente precisa de um momento de descontração. Então, eu espero que vocês compartilhem aí com quem tá meio perdido nesse mundo, que não sabe muito bem o seu propósito. Vamos começar por aí, vamos pensar no que te faz florescer, no que te faz ter um comprometimento com essa vida, né? E vamos fazer as coisas um pouquinho melhores, né? Porque eu acho que com propósito, pensando na nossa essência, a gente consegue muito mais longe, de forma muito mais feliz, né? E é isso que importa. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu até o final.
Gostaria de agradecer também quem se inscreveu aqui no canal. Quem não se inscreveu, se inscreve para não perder os conteúdos que estão vindo por aí. Eu acho que os próximos vídeos vão estar um pouquinho mais interativos, um pouquinho mais animados. Como eu falei, eu sou uma pessoa tímida, então em breve vocês verão uma Letícia um pouco mais animada, um pouco mais descontraída, eu espero. E é isso, pessoal. Um beijo. Compartilhem com quem vocês acharem que precisa ouvir isso. E é isso. Beijos.